No ar, o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais novidades do universo das fundações e organizações do terceiro setor. E no programa de hoje vamos receber o convidado Tiago Massagardi, que é presidente da OCAS, Organização Civil de Ação Social, e também atua na área de captação de recursos e relacionamento na Fundação SOS Mata Atlântica. A Mata Atlântica foi decretada reserva da biosfera pela Unesco e Patrimônio Nacional pela Constituição de 1988. Tem mais de 20 mil espécies de plantas, 270 espécies de mamíferos, 992 de pássaros, 350 espécies de peixes, sendo uma das mais ricas áreas em biodiversidade, mas apenas 11% de floresta nativa do que existia originalmente. É um absurdo, né, Tiago? É um absurdo total, né? A gente fala ainda em 11% considerando áreas com menores do que 100 hectares, né? Se a gente considerar somente áreas maiores do que 100 hectares, a gente está falando em 7,9%, né? Então é menor ainda, né, do aquilo remanescente que a gente tinha de quando os portugueses chegaram aqui. Quando começou essa destruição? Começou efetivamente com a colonização do Brasil, né? Então a gente começou a ter uma série de ciclos econômicos do pau-brasil, da cana, do ouro, a própria industrialização e o crescimento das cidades são esses fatores que levaram ao desmatamento da Mata Atlântica. Mas isso ao longo de 500 anos, né, a gente está falando. Mas o grande desmatamento, sem dúvida, aconteceu nos últimos 60, 70 anos, que é a tecnologia, tudo isso permitiu, inclusive, que o desmatamento pudesse ser mais rápido. Aquela opção, né, pela industrialização do país, né, trazendo as pessoas do campo, né? Exatamente, sair do campo, vir para as cidades, né? Não que a industrialização seja algo ruim, né? Mas ela foi feita sem planejamento e sem compreender qual que era essa relação da cidade com a floresta, né? Então a gente acabou crescendo e foi crescendo para cima das florestas, né? Agora, tem solução esse problema para conscientizar as populações que moram nos grandes centros urbanos? Sim, a gente tem que acreditar que sim, né? Para isso nós existimos, né? Então tem que ser investido em educação, primeiro aspecto, né? Fazer trabalho com as escolas, fazer com que a população entenda essa relação da cidade com a floresta, né? O que eu estou fazendo aqui impacta de certa forma na floresta. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber que tudo que eu estou fazendo gira, né? Tem um fluxo e que um dia vai me impactar novamente, né? E vice-versa, quando eu afeto ou faço alguma coisa na floresta, a gente também vai acabar sofrendo aqui, né? Então a educação, sem sombra de dúvida, é um processo, né? E que a gente vai ver isso com o tempo. E aí é lógico, fazer trabalhos de restauração florestal, de conservação, discutir políticas públicas, vai passar por uma série de elementos e fatores que vão garantir a existência e o futuro dessas florestas, né? Você citou políticas públicas. São suficientes as políticas públicas que são desenvolvidas pelo governo? A legislação ambiental brasileira, se a gente for olhar ela no papel, poderíamos dizer que ela é uma das melhores no mundo, né? Lei é o que não falta. O que falta é a implementação de muitas delas, né? Então a gente tem leis. Lógico que ainda tem algumas que precisam melhorar e que isso a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? À medida que a gente vai percebendo as necessidades dessa questão de consumo, de resíduos sólidos, por exemplo, né, a gente vai desenvolvendo essas políticas públicas. Falta mesmo implementar elas e, lógico, né, não deixar que algumas delas subvertam tudo e venham para propiciar o desmatamento, né? Porque existem leis que estão ali para proteger a floresta também e não deixar que interesses busquem derrubar essas leis para atender esses interesses. Me parece que o problema não está nas leis, mas é dar consciência ao homem da cidade. Será que é possível isso? Sim, eu acho que sim, né? A gente tem que, se a gente olhar esse avanço que a gente teve do próprio movimento ambientalista nos últimos 15, 20 anos, não se falava da questão ambiental como se fala hoje, né? Então isso tudo, sem dúvida, é vitória do movimento ambientalista, não só da SOS, mas de outras organizações que lutaram em prol dessa causa. Então se hoje a gente discute meio ambiente, sustentabilidade, tá em moda, fala-se muito sobre mudança climática, é porque houve
lá atrás, 15, 20 anos, é o início dessa discussão. Então, acho que daqui 20 anos a gente vai olhar para trás e falar, poxa, valeu a pena, né? A gente colocou na pauta a discussão, a gente conseguiu implementar leis, a gente conseguiu lutar pela causa e assim por diante. Né? De 1992 para cá, houve algumas mudanças. Eu gostaria que você fizesse essa trajetória dessas mudanças de 15, 20 a 30 anos, né? O que aconteceu de novo em relação ao meio ambiente? Olha, a gente teve, por exemplo, a lei da Mata Atlântica, né? Falando especificamente do bioma Mata Atlântica, que foi aprovada depois de quase 15 anos de luta no Congresso, né? Que iniciou lá atrás com o Fábio Feldman. Então, já é uma grande vitória. Então, a Mata Atlântica é o único bioma brasileiro que tem uma lei que protege ela integralmente, né? Que diz lá quais são as formas que o proprietário tem que usar aquela floresta, como é que ele pode, aonde ele pode desmatar, aonde não pode, quanto ele tem que proteger e por aí vai. Isso, para nós, é sem dúvida um grande avanço. Né? Existem outras questões de recursos hídricos, políticas de resíduos sólidos e por aí vai. Né? Quais os efeitos da destruição de 93% da Mata Atlântica? São muitos. Né? Se a gente olhar novamente para a questão da cidade, por exemplo, né, a gente pode fazer o link com a questão do abastecimento da cidade. Né? Então, se a gente não tem as florestas que protegem os rios, esse rio, durante os períodos de seca ou até nos períodos de chuva mesmo, ele não consegue produzir água em quantidade suficiente. O nosso reservatório vai diminuir e isso vai impactar, de certa forma, aqui na cidade. Né? Então, a gente briga justamente por isso, né? Ter floresta não é só porque é bonitinho, porque são os biodesagradáveis lá brigando pela questão da floresta. Não, é por uma questão inclusive econômica. Né? Se a gente quer a floresta lá de pé, para que aquele rio seja protegido, para que a gente possa ter água para o nosso reservatório para poder abastecer as cidades e para a produção de energia e tantas outras. Para as indústrias, por exemplo. Não existe indústria se não tiver água. Tudo, né? Essa mesa, esse papel, a tua roupa precisou de água para ser produzida. E se a gente tiver falta de água, hoje a gente ainda tem abundância, o Brasil é um país riquíssimo, tem o aquífero, aquela coisa toda, né? Mas e daqui 20, 30 anos? Será que a gente vai ter essa mesma capacidade de produção de água? Então a floresta tem esse papel, né? Então é por isso que é importante a gente ter a floresta de pé. Ainda mais perto dos grandes centros urbanos. Né? O desafio da preservação. Né? Sim, só para citar um exemplo, Joel, há 200 anos atrás, Dom Pedro fez um projeto de reflorestamento na Tijuca, justamente porque a cidade do Rio já estava tendo problema de abastecimento de água. Né? Então, eles não tinham a tecnologia que se tinha hoje, né, para importar, inclusive, água. Ele percebeu que estavam tendo desmatamento ali, ele colocou lá um grupo, um engenheiro, alguns escravos, inclusive, que fizeram essa restauração. Imagina, 200 anos atrás. Por isso ele é conhecido como patrono do meio ambiente, etc. Né? Mas imagina, 200 anos atrás a gente não conseguiu perceber isso, né? Quanto é importante uma floresta para o... Temos grandes desafios, né? Muitos. No próximo bloco vamos falar sobre a polêmica da anistia prevista no novo Código Florestal. Até já. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. A presidente Dilma Rousseff vetou 9 pontos do projeto de conversão da medida provisória 571, que complementa o novo Código Florestal. O restante do texto foi sancionado e agora é lei. Esse novo código é um retrocesso. Sim, sem sombra de dúvida. Né? Imaginar que a gente tinha uma lei que protegia de forma satisfatória os rios, principalmente, né? E hoje a gente já não tem mais essa lei que protege as florestas ou áreas de APP, né? Que são áreas de proteção permanente, ou que carinhosamente nós chamamos de mata ciliar, entre outras, né?
que tem essa função dos nossos cílios, né, de proteger os rios, né, assim como os cílios protegem os nossos olhos. Perdemos, né? Infelizmente foi um retrocesso que a gente está tendo na legislação ambiental. Imagina-se que a grande massa crítica esteja nos grandes centros urbanos. Como é que a bancada ruralista conseguiu essa vitória? Olha, foi uma grande articulação, né, sem sombra de dúvidas, porque defendiam interesses, né, usando inclusive o argumento de que isso está sendo feito para os pequenos proprietários, né, para as agriculturas familiares e tudo mais, né, o que não foi, né. Então eles conseguiram fazer essa articulação. É lógico, né, eles usaram o argumento de que o brasileiro precisa de comida, né, a gente precisa pôr a comida na mesa do brasileiro, aquela coisa toda, né, mas não é bem isso, né? A gente viu, inclusive, saiu recentemente estudos já mostrando que a gente tem um grande desperdício de alimento, né? Então, a questão não é a quantidade da produção, mas é a qualidade da nossa gestão do que está sendo produzido no campo, né? Produzir com qualidade para que chegue na mesa do brasileiro sem desperdício, né? Então, essa que é a questão, né? E a floresta faz parte desse processo, né? Ter floresta, inclusive, interfere na qualidade do produto que a gente tem, né? Porque o solo tem melhor qualidade, maior produção de água, isso interfere para o proprietário, né? Aqueles que têm visão de longo prazo vão manter as florestas e vão recuperar aquilo que precisa, né? Agora, aqueles que têm interesse em simplesmente usar a propriedade e depois abandonar, ele vai se usar do novo Código Florestal, né? Como é que se explica essa divisão das forças progressistas que defendem o meio ambiente, que resultou nesse novo código? Em que sentido? Em sentido que elas se dividiram e proporcionou que a bancada ruralista conseguisse modificar o projeto original. Sim. Na verdade, assim, a gente teve uma longa luta dentro do Congresso para aprovação dessa lei. Eu não diria que foi uma derrota do movimento ambientalista, porque talvez, como a gente estava falando, há 20 anos atrás, a gente não teria a mesma força que tivemos hoje, de ter essa briga, de lutar de igual para igual, de trazer as opiniões da sociedade, né, de trazer informações, inclusive conteúdo, para que essa lei fosse barrada na medida do possível ou vetada naqueles pontos que não satisfaziam as questões ambientais. Então, de certa forma, a gente pode entender que também foi uma vitória da questão ambiental, que a gente conseguiu colocar a pauta em discussão, né? A grande mídia falou sobre isso, a gente viu grandes jornais colocando em capa o tema ambiental, então, de certa forma, nesse sentido, foi positivo. Perdemos porque a lei foi aprovada de fato, e agora a gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem em mãos, né? Aí do que você disse, trabalhar agora. Mudando um pouco de assunto, a gente vai falar do impacto ambiental, das chuvas que aconteceram no início do ano, sobretudo aqui nos grandes centros urbanos, como São Paulo. Sim. Que tiveram como consequência, cada chuva, cada temporal, há mais de 100 árvores que são perdidas na cidade. Como resolver esse problema? Bom, Joel, a questão é planejamento urbano, né? Essa questão das enchentes, ela só acontece justamente porque a gente não tem áreas verdes na cidade de São Paulo, e se não tem área hipermeabilizada, essas águas vão para algum lugar e a gente acaba tendo enchentes. Então, todo verão vai ser a tragédia anunciada. Vai acontecer ano após ano, enquanto a gente não tiver áreas verdes na cidade de São Paulo, né? Não adianta construir piscinão, não adianta querer fazer qualquer outro tipo de obra que as coisas não vão resolver. Vai resolver momentaneamente, né? Mas a longo prazo a gente vai continuar tendo isso. A questão é investir em áreas verdes, né? Não só um plantio isolado nas ruas, né? É fazer áreas, parques, né? Não cobrir os nossos rios, né, que é importante, querer passar a avenida em cima, porque é fato, vai ter enchente, vai cobrir aquela via, então tudo passa pelo planejamento urbano, né? Pensar como isso pode ser feito, pensando e considerando a questão ambiental também. A SOS Mata Atlântica faz a restauração dessas árvores que são perdidas? Não em áreas urbanas, né? O nosso trabalho é feito em áreas rurais, porque a gente planta grandes quantidades de árvores. Porque o nosso foco é a questão da biodiversidade. Então, plantar uma única árvore não vai ter tanta relevância quanto você plantar 5, 6, 20 hectares.
lugares, né? Pensando que você vai atrair animais, pássaros, outras aves e outras espécies vão surgir ali, porque esse é o foco de atuação da SOS Mata Atlântica, né? Mas isso, de certa forma, também vai reverter para a cidade, né? Como a gente estava falando. Então, um rio protegido produz mais água, qualidade melhor, e isso vai abastecer as cidades e a gente vai acabar sendo, de certa forma, beneficiado. Nós precisamos mudar a mentalidade aqui nas grandes cidades, de como a gente lida com a sustentabilidade. Como começa essa mudança? Como você acredita que deve se proceder a essa mudança cultural, né? Inclusive? Sim, sem dúvida. Primeiro a gente tem que perceber que o brasileiro tem aquela coisa de que é o poder público que é o responsável, né? Então deu uma enchente, culpa do prefeito que não fez obra, culpa do governador que não sei o quê. E o cidadão ele tem que se entender como parte desse processo, que é também responsabilidade dele. Então, se a gente vê os rios enchendo, tem enchente, é porque lá atrás, ou horas atrás, alguém jogou um papelzinho na rua, jogou até sofá, né, como a gente acaba vendo, e isso interfere. Então, mais uma vez, é aquele ciclo, né? Eu jogo o papel aqui, esse papel vai para o esgoto e vai causar enchente, que pode ser, inclusive, o meu carro que está lá. Né? A gente não consegue ter essa percepção, põe a culpa no poder público. Então, a sociedade tem parte nisso também, né? Ela é o problema, mas ela também é a solução. Então, a gente parar de jogar as coisas na rua, perceber educação, né? De um com o outro, né? A gente vê a questão do trânsito e cada dia vê uma notícia de um ciclista que foi atropelado, isso tudo faz parte desse processo, né? Porque as pessoas não se respeitam, não tem essa relação direta com a cidade, né? Vamos agora para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem. Fundada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente é especializada em concursos, incluindo os públicos. Entre suas funções estão desenvolver as questões das provas, produzi-las, diversificar a matriz por aluno, distribuir com segurança, aplicar a prova, corrigir e fornecer o resultado. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça detalhadamente o trabalho da Fundação acessando o site www.fcc.org.br. Estamos de volta no Observatório do Terceiro Setor. Vamos falar agora da OCAS, que você é presidente, né, Tiago? Exatamente. Vocês desenvolvem projetos de inclusão social através de projetos culturais, né? Através da inclusão social, como eu disse. Que projetos são esses? Bom, a OCAS ela usa a cultura como uma ferramenta de inclusão social e também de inserção para o trabalho. Não para o mercado de trabalho, mas dando para esses beneficiados e atendidos uma oportunidade de geração de renda, né? Então, o principal projeto da OCAS é a revista. Então, que é essa daqui. Essa aqui. Exato. Que é um material que a gente produz, voluntários escrevem, jornalistas, fotógrafos participam da produção dessa revista e que é vendida por essas pessoas nas ruas da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Essa revista é destinada a quem? Ela é destinada para o público em geral, para qualquer cidadão que conheça e queira se inteirar com as questões culturais e sobre questões sociais também, né? Mas a gente vende principalmente próximo de pontos culturais, né? O Centro Cultural Vergueiro, né? Ali no MASP, porque tem essa ligação e é esse público que acaba comprando a revista. E quem vende são os moradores de rua, pessoas em situação de risco social, que não têm emprego, que estão com dificuldade para conseguir se inserir no mercado de trabalho. O público-alvo dos projetos culturais da OCAS é o jovem de população de baixa renda. A gente está falando no público adulto, na verdade, né? Que é acima de 18 anos, né? Que é quem pode... Jovem acima de 18 anos. Exatamente, exatamente. Quantos jovens e público adulto já foram atendidos no projeto? Olha, nesses 10 anos de OCAS, já passaram ali mais de 1.000 pessoas, vendendo revistas e passando pelas capacitações e oficinas, porque além da revista a gente também desenvolve um trabalho que é para que ele possa também se desenvolver intelectualmente, né, e a autoestima dele melhorar. Então ele tem um trabalho de psicodrama que ele faz dentro da instituição, ele faz oficinas de fotografia, oficinas de texto, muitas matérias são escritas
por eles, né? Então, que eles vão para a rua fazer sobre um olhar que eles têm, assim como fotografia. Uma exposição que a gente teve recentemente foi feita exclusivamente pelos vendedores da revista. Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta nesse projeto de inclusão social? Sem dúvida é a captação, né? É um projeto maravilhoso, sou suspeito para falar, naturalmente, mas conseguir convencer um empresário de que é um projeto prioritário também acaba sendo um pouco mais difícil, porque ele vai priorizar outros temas como educação e por aí vai, né? E falar que a gente está trabalhando com pessoas em situação de risco, morador de rua, acaba sendo um pouco difícil para a empresa entender essa relação e como que ela também se beneficia disso, né? Então ela acaba optando por outros temas. Ela incorpora o preconceito da sociedade? Eu acho que um pouco, sim, viu, Joel? Acho que de certa forma, sim. Eu trabalho no terceiro setor há quase 10 anos, iniciei inclusive como voluntário, né? O mundo empresarial hoje já está percebendo melhor isso, mas acho que ainda assim tem alguns avanços para se fazer nessa percepção de que investimento social, o que é investimento social e por aí vai, né? Coisa que pessoa física, por exemplo, ainda está caminhando mais devagar do que as empresas, né? Uma campanha de esclarecimento poderia ajudar, né? Sem dúvida, né? Mas eu acho que faz parte desse processo, né? A partir do momento que a gente começa a discutir a questão, nossa democracia é recente, né? Tudo isso, as organizações estão explodindo de uma certa forma agora, né? Então, essa percepção de que doação é parte do processo democrático, inclusive, que é importante fortalecer instituições para que elas possam brigar por uma causa que eu acredito, ainda é muito recente, né, para a gente. Então, esse modelo que nós temos aqui de concentração de renda prejudica, não ajuda muito o projeto, né? Se você olhar os beneficiados, não, né? Porque a gente acaba tendo essa desigualdade, né? Apesar da economia ter crescido, hoje o Brasil já é a sexta maior economia e tudo mais, isso ainda não se reflete quando a gente olha a média salarial, né? O quanto ganha as pessoas da periferia, oportunidades que essas pessoas têm, né? Porque isso tudo está ligado com a questão de oportunidade, né? Ele não consegue se colocar em um emprego ou se manter e acaba se envolvendo com outras questões, indo para a droga, efetivamente morando em rua, como é o caso de muitos deles, porque ele não teve oportunidade, né? Ele precisa dessa oportunidade. A gente costuma dizer o seguinte, a gente tem o copo meio cheio ou meio vazio, né? Como é que você olha para aquele cidadão? Né? Todo mundo tem defeitos e virtudes, né? Assim como eu e você, né? A gente precisa explorar o que a gente tem de melhor, né? Só que essas pessoas muitas vezes não conseguem ver o melhor deles. Então o papel da organização é mostrar que eles têm sim potenciais. Se a gente pegar o nosso trabalho de fotografia que foi feito com eles, a gente teve fotos fantásticas, com o olhar que eles têm, né? E aí estava lá, o talento está ali. A gente só precisa de fato lapidar, dar conhecimento técnico para que ele consiga, né, usufruir daquela... Incluí-lo no processo, né, cultural. No processo, lógico. Todo mundo quer ser participativo naquilo que a gente desenvolve no trabalho, etc. Né? Eles também, né? Desses 10 anos de experiência nesse trabalho de inclusão social, o que você traz como resultado? O que você obteve durante todo esse tempo? Que você poderia dizer, olha, valeu a pena por isso, por aquilo? Sim. Enfim, se você fizesse um balanço do trabalho. Olha, eu acho, a gente já está na edição 88 já da revista, né? Então, só de pensar que a gente conseguiu manter essa revista por 10 anos, praticamente sem recursos, né? Buscando gráfica que fizesse impressão gratuita, já é uma grande vitória. Ter um público como esse atendido ao longo desses 10 anos, falando aí em mais de 1.000 pessoas, e a transferência de renda, porque ele compra R$1 e ele vende a R$4 nas ruas, ou seja, R$3 fica com ele. Então a gente está falando aí em mais de R$1 milhão transferidos para essas pessoas, né? Então a oportunidade que ela tem de conseguir inclusive ter uma moradia melhor, num lugar melhor e por aí vai. Então a gente vê casos de pessoas que, por exemplo, escreveram livros depois, viraram empresários, né? Que tem lá um pequeno comércio, mas que é um super resultado, né? Imagina que a gente vê isso, né? Se eu mudei uma pessoa, né, já é... É gratificante, né? Muito gratificante, né? Tiago, felizmente nós estamos no final
no programa, suas considerações finais a respeito de captação de recursos, você quer deixar um recado em relação ao trabalho realizado pela revista, Sim. Fique à vontade para conversar com o telespectador. Eu agradeço o convite, né, de dar essa oportunidade de a gente poder falar do terceiro setor, da questão ambiental e de questões sociais, né? O que eu imagino é que, de fato, as pessoas comecem a se engajar, né? Eu sou da causa pelo terceiro setor, não só pela questão ambiental ou pela questão social. As pessoas precisam se engajar, né? Mais uma vez, eu digo isso em cada reunião, em cada encontro que eu vou falando sobre o terceiro setor. A gente só vai ter uma sociedade democrática, de fato, quando o terceiro setor for fortalecido. Porque se eu dou para uma instituição, ou eu sou voluntário de uma instituição, ou contribuo de alguma forma para uma instituição, eu estou fortalecendo aquela causa que vai poder brigar por mim no Congresso, porque eu não posso estar lá o tempo todo, né? Eu trabalho no terceiro setor, mas você não, e tantos outros milhões de brasileiros não estão. Então, fortalecer isso é importante, né? Então, quem quiser, lógico, se puder ser para a OCAS e para a SOS Mata Atlântica, super bem-vindo, vocês podem entrar no nosso site, né? E outras causas, busque uma causa, acho que esse é o grande negócio, né? Vá atrás de uma causa que seja interessante, que você goste, que vai te fazer bem e contribua para aquela causa. Esse é o recado que eu gosto. Obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vamos agora conhecer mais um personagem do terceiro setor. Eu comecei no terceiro setor, no ensino médio, trabalhando com uma atividade voluntária na área de inclusão digital, num bairro chamado Macedônia, no extremo do extremo da Zona Sul. E foi bem interessante, foi bem a entrada da parte de computadores, da informática aqui no Brasil. Então a gente viu a necessidade da implementação desse projeto junto a essa comunidade super carente da região. A partir dali eu me apaixonei pela ação realmente do voluntariado, de tentar mudar a realidade das pessoas e coloquei como meta para ser algo profissional. Comecei a fazer nutrição e descobri que dentro da nutrição seria muito possível ajudar as pessoas e atender essas necessidades dela. E é o que eu faço hoje. Vou até as instituições, verifico a real necessidade e trabalho com a parte desde a educação alimentar até a doação do alimento para fazer a complementação da alimentação dessas pessoas. Espero que as pessoas, toda a população também tenha essa noção que ajudar o próximo dentro da sua expertise é importante e é viável. Todo mundo tem 10 minutos, 15 minutos para fazer alguma coisa para melhorar a vida do outro. E por que não fazer? E eu coloquei isso na minha vida e eu quero continuar fazendo isso até eternamente. Meu nome é Camila, eu faço parte do terceiro setor. Novamente, obrigado pela entrevista. Chegamos ao final de mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Se você quiser mandar sugestões, tirar dúvidas, sugerir candidatos, então um e-mail, uma mensagem para um e-mail que aparece no seu tela. Queremos saber o seu opinião. Obrigado pela audiência.